Olá e bem-vindos ao Mental Ship. No nosso último encontro, vimos a esperança de marchar sobre o gelo simplesmente derreter. Agora, neste quinto episódio, a coisa fica ainda mais séria. A própria sobrevivência está em jogo. Depois de 497 dias presos, o mar aberto não é uma salvação, mas sim o começo do maior e mais terrível desafio deles, a travessia desesperada rumo à Ilha Elefante. E o inferno começou. Essa frase é de arrepiar, né? Ela mostra a ironia brutal da situação. A liberdade do gelo não significava salvação de jeito nenhum. Era, na verdade, a porta de entrada para uma provação ainda mais terrível em pleno mar aberto. Então, a gente lembra que a tentativa de marchar sobre o gelo não deu certo. E, para piorar, o próprio gelo que serviu de casa e de prisão por mais de um ano começou a se despedaçar bem debaixo dos pés deles. A decisão de ir para o mar não era mais uma escolha estratégica, era uma ordem da natureza. Era isso ou afundar. Parem para pensar nisso. 497 dias à deriva. Gente, é quase 1 ano e meio vivendo numa placa de gelo flutuante. E aí, de uma hora para outra, esse mundo deles simplesmente se parte em 1000 pedaços. A única saída? Lançar 3 botes salva-vidas minúsculos que não passavam de cascas de nós nas águas mais perigosas do planeta. A cena devia ser um caos total. O barulho do gelo quebrando, o vento cortando a pele e aqueles 28 homens completamente exaustos empurrando os botes para o mar. Cada centímetro que eles avançavam era uma vitória contra o frio que paralisava tudo. Ali eles não estavam deixando para trás só um acampamento, mas a última gota de estabilidade que eles tinham na vida. E então, eles encontraram o mar. E o Oceano Antártico, bom, ele não os recebeu de braços abertos. Muito pelo contrário, parecia que o mar estava determinado a acabar com eles a cada segundo. A sobrevivência virou um ciclo de pura agonia, 24 horas por dia. Não existia um único momento de paz. Se não eram as ondas gigantescas ameaçando virar os botes, era o frio que congelava as roupas molhadas direto no corpo. Se não era a sede que fazia a boca rachar, era o cansaço extremo que beirava o delírio, era um tormento que simplesmente não tinha fim. A realidade da tripulação era um pesadelo físico. Sabe, eles enfrentaram aquelas ondas lendárias em barcos completamente abertos. As roupas viraram armaduras de gelo. A sede era tanta que as línguas inchavam. Ficar imóvel fazia os pés congelarem. Cada um deles foi empurrado para o limite absoluto da dor e da resistência humana. E aqui está o coração de toda essa provação. Era uma verdadeira batalha de vontades. De um lado, a força esmagadora da natureza. Do outro, a teimosia absurda do espírito humano, que se recusava a desistir. E no meio desse caos todo, uma figura se manteve firme, como a âncora de toda a expedição: Ernest Shackleton. A liderança dele foi o que transformou uma morte praticamente certa numa pequena chance de sobreviver. A estratégia de Shackleton se baseava em algumas coisas fundamentais. Primeiro, o cuidado com os homens. Ele mandava inspecionar os pés de todo mundo para evitar o congelamento. Segundo, a disciplina. Turnos rigorosos para tudo, para manter a ordem no meio do caos. Terceiro, o otimismo. A calma dele transformava o medo geral em ação focada. E por fim, a navegação. Ele manteve o curso com uma precisão que parecia quase sobrenatural. Mas é aquilo, né? Mesmo a vontade mais forte do mundo tem um limite. Depois de dias e dias de tormento no mar, o corpo e a mente dos homens estavam chegando à beira do colapso total. A pergunta que ficava ali suspensa no ar gelado era essa. Eles tinham chegado no limite do limite. Quanto tempo mais eles conseguiriam aguentar antes de finalmente apagar? E é aqui que a gente vê o grande paradoxo dessa expedição. O corpo de cada um estava destruído, pés congelados, exaustão completa, mas o espírito, esse continuava inabalável. A esperança, que era alimentada pela fé que eles tinham no líder, se recusava a morrer. E então, pequenos milagres começaram a aparecer. Um punhadinho de algas boiando. Depois, um cormorão, um pássaro que vive perto da costa. Para homens que só viram gelo e água por meses, aquilo era um sinal divino. E o nevoeiro, que tinha engolido eles por tanto tempo, começou a se abrir. E então, eles viram terra, uma única palavra que significava o fim do inferno e o recomeço da vida. O fotógrafo da expedição, Frank Hurley, conseguiu capturar a emoção pura de todo mundo no diário dele com essa frase simples:
Não era uma anotação técnica. Era um grito de alívio que representava todos os 28 homens. O momento do desembarque foi de pura catarse. Imagina só, pela primeira vez em 497 dias, senti algo sólido debaixo dos pés. O alívio foi tão profundo, tão absoluto, que o sono que veio depois foi total. Um desligamento completo do corpo e da mente, livre de todos os pesadelos que os assombraram por tanto tempo. Eles sobreviveram ao impossível, mas a alegria da chegada logo deu lugar a um choque de realidade sobre o lugar onde eles estavam. A Ilha Elefante não era um paraíso de jeito nenhum. Era uma rocha inóspita, isolada, a centenas e centenas de quilômetros de qualquer rota de navio, um lugar castigado por ventos violentíssimos e cercado por um mar traiçoeiro. Eles estavam em terra, sim, mas continuavam completamente sozinhos e sem a menor chance de resgate. E é exatamente aqui que a gente entende a grandeza dessa jornada. A chegada à ilha não foi o fim da história. Foi só a base para o próximo ato que talvez tenha sido mais ousado e inacreditável de todos. Com a maioria dos homens em segurança, mas presos, Shackleton se prepara para o impensável: navegar mais de 1.000 quilômetros num bote minúsculo para buscar ajuda. A travessia marítima mais perigosa da história está para começar no próximo capítulo. Se você se emocionou com essa história de superação, deixa o like, se inscreva e compartilhe, porque assim o conhecimento dobra cada informação. E se quiser apoiar o canal, o link para comprar o livro está na descrição.